Nesse vídeo nós vamos falar sobre as especificidades da gestação canina. E olha que existem especificidades, hein? Vamos falar sobre isso ao longo desse vídeo. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos. E hoje nós vamos falar sobre gestação. Gestação canina, gestação dos nossos cãezinhos, da nossa cadela. Ora, uma gestação para ter cachorrinhos leva mais ou menos 2 meses. Por que mais ou menos? Porque o momento exato da fecundação é muito difícil de se fixar. E isso em vista do fato que os espermatozoides do cachorro macho são muito resistentes e muito longevos. Comparado ao homem, por exemplo, o espermatozoide do homem dura, em média, 48 horas. O espermatozoide do cachorro dura 6 ou até 10 dias em condições ideais. Adicionando-se a isso o fato de que o óvulo da cadela pode durar até 48 horas, enquanto no ser humano é 12 a 24 horas, a gente vê que as combinações são múltiplas. Apenas um cruzamento pode dar uma margem de quase 10 dias para que a ovulação aconteça, e essa ovulação tem uma margem de 48 horas para que ela seja fecundada. Então é muito difícil estabelecer o momento exato em que a gestação começou. O que explica, aliás, o tempo que o criador se impacienta esperando que os filhotinhos nasçam, né? Esses filhotinhos eles são viáveis a partir dos 55 dias de gestação. Prematuros, mas viáveis. O que delimita isso é o desenvolvimento da camada de surfactação do pulmão, que permite ao cachorrinho de fazer as trocas gasosas, absorver o oxigênio nos pulmões, nos alvéolos, e eliminar o gás carbônico. Isso vem só depois dos 55 dias. Antes disso, essa camada de surfactação não está suficientemente madura para que os pulmões possam funcionar corretamente. Uma gestação de cerca de 2 meses, ela é composta de 2 partes que são bem distintas. Um primeiro terço, grosseiramente, em que todos os órgãos se desenvolvem e aparecem e assumem o lugar deles, e o segundo e o terceiro terço são principalmente períodos em que os órgãos se desenvolvem e amadurecem. Em vista da imprecisão do início da fecundação, a gente tende didaticamente a dividir a gestação da fêmea em 2 metades. Uma primeira metade, que são os primeiros 30 dias, em que tem que se tomar muito cuidado com o que se dá à cachorra, especialmente como medicamentos e produtos contra pulga, etc., porque com o desenvolvimento dos órgãos é aí que pode existir um problema de ordem embrionária. A partir da segunda metade, as coisas são um pouco mais simples, porque os órgãos já estão feitos, então é só uma questão de desenvolvimento. Nessa primeira metade, não se percebe que a cachorra está grávida, fisicamente falando. Muito embora já existam mudanças a nível do temperamento, especialmente ligadas aos hormônios, porque a cachorra, e aliás, você não pode dizer com certeza que ela está grávida em vista da mudança de temperamento, porque para o organismo da cachorra, ela sempre está grávida depois do cio. Eu explico, o útero da cachorra, os órgãos reprodutivos da cachorra agem como se a concepção tivesse acontecido. Então, ela tem os hormônios de progesterona, e é por isso, aliás, que psicologicamente ela tende a adotar outros cachorrinhos ou adotar um brinquedinho, a famosa gravidez psicológica, que é muito comum, é quase fisiológica na cachorra, com maior ou menor intensidade, mas isso acontece porque a progesterona está lá, então, para o organismo da cachorra é como se ela estivesse grávida. Por que isso acontece? Porque, diferentemente do humano, por exemplo, em que o ciclo estral, o ciclo do cio, o espaço entre 2 menstruações é da ordem de 30 dias, enquanto a gravidez leva 9 meses no humano, no caso da cachorra é diferente. A gravidez leva 2 meses e a diferença entre ciclos leva 6 meses. Então, essa gravidez está incluída dentro do ciclo estral. Então, os ciclos hormonais da cachorra são bem específicos. Um outro detalhe que é interessante é o fato de que, como a cachorra ela tem vários filhotes ao mesmo tempo, pode ter vários filhotes ao mesmo tempo, diferente do ser humano, diferente de uma égua, por exemplo, também, que leva uma gravidez de 11 meses para fazer um só filhote. No outro extremo, a gente pode falar de um hamster, por exemplo, que tem cios a cada 4 dias, e uma gestação que leva 17 dias, que
uma fêmea dá luz a vários filhotes, pode dar luz a mais de uma dezena de filhotes. Então, nesse caso, os filhotes que às vezes não estão bem acabados, que não são perfeitos, são relativamente frequentes. No caso do cachorro, é uma média, então é mais frequente do que nos mamíferos em que um filhote só é o resultado de uma gravidez que leva quase um ano. E com isso nós temos uma certa quantidade de pequenos defeitos, ou grandes defeitos, que acontecem, e isso não é culpa da genética nem da cachorra, em princípio, e é isso que nós chamamos de problemas de ordem congênita. Não é culpa da genética, mas que acontecem, e vêm com o nascimento ou mesmo antes do nascimento. Estamos falando aí de lábio leporino, palato fendido e outros defeitos, polidactilia, anasarca e outros problemas que podem acontecer, mas que não são tão frequentes assim. Enfim, quando se aproxima dos 60 a 64 dias de gravidez, a cachorrinha ela começa a dar sinais de que o parto está se aproximando. Ela fica um pouco impaciente, começa a cavar, começa a querer fazer um ninho. Isso é seguido de uma diarreia que é bem escura, que é característica do fato das contrações terem começado, o que aumenta o peristaltismo intestinal e acelera o trânsito das fezes, que saem então líquidas antes que o líquido seja reabsorvido. E tudo isso é relativamente característico do fato de que o momento chegou. 12 horas antes do parto, a temperatura tende a cair de 1 grau. Isso é um pouco variável, mas esse 1 grau que a cachorra perde parece ser relativamente coerente. Então é importante, para as pessoas aqui isso é importante, tomar a temperatura, aferir a temperatura da cachorrinha todo dia, todos os dias, às mesmas horas. E a gente vai perceber que a temperatura baixa 24 a 12 horas antes do parto. Uma coisa que eu não tinha dito ao longo do desenvolvimento da gravidez, no primeiro mês, então é imperceptível, mas a partir de 22 a 25 dias, com uma palpação cautelosa e profunda, nós podemos sentir os nódulos causados pelas bolsas amnióticas ao longo do útero da cachorrinha. Isso é especialmente possível em fêmeas que não são muito gordinhas e que estão calmas, porque é importante que a parede abdominal esteja relaxada, e exige uma certa mestria da pessoa que está fazendo isso. É muito importante não ser abrupto, embora seja uma palpação profunda, ela não pode ser violenta, de forma a não incomodar o embrião em desenvolvimento. Depois desses 25 dias, se torna mais difícil, provavelmente porque as bolsas se aproximam e você perde esse relevo entre as bolsas. E depois do primeiro mês, a gente começa a perceber um pequeno ventre a nível do flanco da fêmea. E tudo isso vai evoluindo com uma certa rapidez ao longo das 3 ou 4 semanas que seguem. Existem métodos de detecção de gravidez que são ligados à imagem, especialmente ultrassom, em que pode-se perceber a diferentes momentos a presença dessa bolsa amniótica com o embrião dentro, os embriões mesmo, e evidentemente depois dessa primeira metade, ou mesmo especialmente após o segundo terço da gravidez, uma radiografia permite mesmo de fazer a contagem. A gente sempre se inspira nos crânios mais do que nas colunas dos filhotes, para não se embaralhar quando tem muitos, e fazer a contagem de saber quantos filhotes. Alguns veterinários dizem que isso é importante também para poder aferir o diâmetro craniano dos filhotes, para ter certeza se vai ter passagem ou não. Eu não sou partidário dessa ideia, pois existe ainda uma variável que tem que ser levada em consideração, é a capacidade de dilatação da sínfise pubiana, aumentando assim a passagem, que não é aquela que se vê em radiografia ou em ultrassom, já que sob a ação dos hormônios, se essa cartilagem da sínfise pubiana se torna mais elástica e se abre. Então essa passagem fetal é uma passagem dinâmica. Não é possível, por imagem simples, se diagnosticar se existe passagem ou não, a não ser que nós estejamos falando de um feto com um problema grave ou de um feto descomunalmente grande em relação à mãe. Então chegou o momento e o parto começou. Esse início do parto, ele é desencadeado pelo feto e não pela mãe, como poderia se pensar. É o feto que lança o primeiro hormônio para uma cascata de hormônios
bastante complexa, que vai levar ao parto e à produção de leite, tudo isso misturado tudo isso que segue uma certa sequência. Então é o feto que libera corticoides que desencadeiam as contrações. A cadela, por sua vez, em resposta ao corticoide, ela libera ocitocina. E essa ocitocina pode também ser dada por um veterinário de forma a auxiliar a dinâmica do parto. Dito isso, é importante ter-se certeza que não há bloqueio, porque uma vez que você dá a ocitocina de forma artificial, você pode até ter ruptura uterina. Então é a utilizar com muita atenção, tendo-se certeza que a passagem vai se fazer, eventualmente já se tendo tido um primeiro nascimento, e idealmente para o veterinário. Essa ocitocina pode ser aplicada em intervalos de 1 hora, não mais curtos que isso, e ela não tem ação nenhuma fora do parto, no momento em que o parto ainda não começou, ou mesmo quando ele já acabou. Essa ocitocina, ela desencadeia ainda a prolactina, que vai ser o hormônio responsável pela produção do leite. Primeiro leite esse, que frequentemente é transparente, quase proteína pura, é o famoso colostro, e que rapidamente se torna esbranquiçado, ou mesmo bem branco. A descida do leite se faz algumas horas ou mesmo um dia depois do parto. Então não é para se preocupar muito se no início você vê o filhote mamando e não tem muita coisa saindo. O que tem é suficiente e é o que ele precisa para ter as defesas ligadas ao colostro, que vão fazer a imunidade ativa e vai protegê-lo ao longo da amamentação. E logo depois o leite aparece, a partir mesmo do estímulo que são as mamadas que os filhotinhos fazem. É o que a gente poderia falar de uma forma sucinta, para não fazer um vídeo muito longo, mas existem muitos detalhes a mais que a gente poderia desenvolver para um vídeo excessivamente técnico que eventualmente justificaria um pequeno curso. Então isso eu deixo para um pouco depois. Até breve, para um próximo vídeo.